Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Nayara Araújo aqui de volta. Sejam mais uma vez bem-vindas ao canal. Já se inscreve, já compartilha, já deixa seu like para incentivar o canal, tá bom? Como vocês já viram, hoje a gente vai falar sobre o silêncio. Como o silêncio faz você crescer, o porquê o silêncio é a chave para o seu sucesso. Para iniciar, eu vou falar que muitas vezes a gente gosta de falar, né, gente? A gente gosta de falar demais, a gente gosta de contar a nossa vida, acontece uma situação, uma novidade, qualquer coisinha a gente quer compartilhar. Muitas vezes tem pessoas que até no Uber, gente, senta no Uber, o Uber deu um bom dia, a pessoa começa a falar, contar a sua vida toda. E para pessoas conhecidas, para pessoas que mal conhecem, a gente fala demais. Resumo da ópera. E por isso eu trouxe esse vídeo, para incentivar vocês que não façam isso, muito pelo contrário, que façam exatamente o oposto disso, a ter o silêncio como rei da sua vida. E aí você cresce e depois você conta. Você faz e depois você conta. Você realiza e depois você conta, tá? Vou iniciar com algumas dicas para vocês e vou discorrer sobre elas. Vou citar os exemplos também, como aconteceu na minha vida. Como eu obtive sucesso depois que eu aprendi isso. Eu aprendi que eu não preciso ficar contando tudo antes de acontecer. Eu posso muito bem esperar, sim, as coisas acontecerem, se encorparem, criar realmente estrutura para depois eu contar. É a melhor coisa que a gente faz na nossa vida. Mas vamos lá, para enumerar as dicas para ficar mais fácil aqui para vocês entenderem. A primeira dica vai ser: não conte os seus planos. Primeira dica. Por quê, gente? Você fala, Nayara, poxa, mas eu só tô pensando, não é uma coisa certa. Só tô pensando, por que eu não posso contar? Por que não? Sabe por que não? Porque quando você conta, são três coisas que podem acontecer. Primeiro, as pessoas podem ficar dando pitaco e você simplesmente dizer, ah, não, realmente, coloca em dúvida aquele seu plano e você simplesmente desistir. Porque você ouviu alguém que deu uma opinião que, pô, realmente vai dar ruim, eu não vou nem tentar. Segundo, a própria energia negativa das pessoas, né? Que para quem acredita, eu particularmente acredito, a própria energia da inveja ou de sei lá o que pode ser, né? Daquela energia ruim que vem, faz com que a coisa não se realize. Às vezes a coisa é muito massa, né? E a coisa não se realiza por conta disso. Outra coisa é a questão da validação mesmo, né? Que a gente tem muito costume, por conta até das próprias redes sociais que trouxeram isso pra gente, de só fazer uma coisa, de só achar que essa coisa é boa, de só achar que a gente tá bonita, de só achar que tá tudo legal, se houver uma validação de terceiros. Então isso estimula a nossa dopamina. Essa é a questão da validação. Então, essa parte de não contar, de manter o silêncio, já é um exercício para esse ponto também. Faz com que você não precisa dizer, você teve a sua ideia, você não precisa de alguém dizendo que aquilo ali é bom ou ruim para você. Você precisa ter a sua própria opinião. Então, por conta desses três aspectos, eu digo para vocês, não conte os seus planos. Pensou em alguma coisa? Teve alguma ideia? Pronto, gente. Começa a estudar sobre aquilo, né? Obviamente, você não vai dizer assim, ah, não vou contar para ninguém, absolutamente ninguém, e vou levar aquilo como sendo a melhor coisa no mundo, não. Porque você tem que, o quê? Estudar, você tem que pesquisar, você tem que entender se aquilo ali tem viabilidade para você, se aquilo ali é legal. Claro que quando eu falo assim, ninguém, falando de uma maneira, né, eu tô sendo até muito exagerada. Claro que você vai escolher, sim, uma ou duas pessoas suas de confiança, alguém que realmente caminhe com você ali em todos os momentos e que possa, sim, te dar uma sugestão. Mas fora essa uma ou duas pessoas, você não vai sair contando para a maioria das pessoas por tudo que eu já falei aqui para vocês, tá? Então essa é a primeira dica, não conte seus planos para as pessoas. A segunda dica que eu coloquei juntinho dessa de não contar seus planos, entra até em algo que eu mencionei na primeira dica, que é a questão das redes sociais. Então, a segunda dica é diminua ou abandone totalmente o uso das redes sociais, em específico o Instagram, né? Por quê? Porque o YouTube, não que eu tô no YouTube, né, gente? Mas o YouTube é algo que, assim, a gente aprende mais, é um conteúdo, né? É um vídeo longo, então isso não afeta em nada a sua dopamina. Já no Instagram, não. O Instagram tem toda uma questão de validação, né? De você estar ali se comparando com as pessoas, de você, poxa, você teve uma ideia de abrir uma loja de roupas, né? Um exemplo. Aí você entra lá no Instagram, você vê uma loja com não sei quantos mil seguidores, você vê a blogueira falando lá toda
desinibida nos stories e você fala, meu Deus, eu não consigo, eu não vou conseguir, né? O dela tá muito mais à frente que o meu. E aí você entra num momento de comparação, você entra naquela vibe ali ruim, negativa. Fora também essa questão, né, de você postar alguma coisa e as pessoas não interagirem talvez da forma como você esperava e você não ter essa validação que inconscientemente a gente, quando posta alguma coisa no Instagram, a gente quer essa validação de terceiros. E aí tudo isso ali vai fazer com que você se desmotive. Que você se desmotive, com que você, né, fique borocochô e simplesmente abandone essa ideia. Seja a ideia que for, eu citei aqui abrir uma loja de roupas, mas poderia ser comprar uma casa, poderia ser criar um canal no YouTube. Inclusive, minha gente, trazendo esse exemplo para mim, assim como vocês sabem que eu gosto de fazer para ficar bem lúdico para vocês, bem visível, eu ainda não contei as pessoas próximas que eu tenho esse canal no YouTube, vocês acreditam? Pois é. Eu criei esse canal há muitos anos atrás, para quem não conhece, quem não viu vídeos antigos, que eu acho que eu deixei 2 vídeos aí de máquina de costura. Então eu criei esse canal há 5 anos atrás, postei uns 3, 4 vídeos. Depois eu postei mais um falando sobre cabelo. Os vídeos não deram muito certo, né? Foram vídeos que foram rolando e tal. E do nada, nesse ano eu resolvi falar sobre finanças. E acabei tendo, né, um retorno de vocês muito positivo sobre esse tema e acabei resolvendo seguir nesse tema, né, de finanças, de crescimento pessoal, toda essa, né, essa atmosfera, digamos assim. Porém, eu resolvi não contar para as pessoas próximas, com exceção dessas 2, 3 que eu falei a vocês, que a gente sempre escolhe pessoas que a gente realmente confia, que a gente realmente sabe que torce pela gente. Então foi o que eu fiz. Escolhi essas 3 pessoas, com exceção também, fora meu irmão e minha mãe, que são pessoas da minha extrema confiança, contei e pronto. As outras pessoas não sabem, as outras pessoas eu preferi, nesse momento inicial, nesse momento que eu tô aqui, né, criando estrutura, criando corpo, não contar, por tudo isso que eu falei pra vocês no tópico 1. Então, só pra vocês verem que não é só teoria, eu também faço dessa forma e tem dado certo pra mim, em todos os aspectos, inclusive no aspecto financeiro. Quando eu comecei a juntar lá atrás, meus reaisinhos, o que eu tinha de pouquinho era 100, era 200, o mês que eu tinha 500 eu juntava. Eu não ia falando para as pessoas, poxa, esse mês eu só consegui juntar tanto. Ou então falar, eu tô juntando dinheiro. Não. Por quê? Porque aquilo ali era como se fosse uma despesa que eu tava tendo, era uma despesa fixa que eu tinha. Então eu me pagava. Como eu falei lá no primeiro vídeo, se pague primeiro. Então eu tirava aquele valor para me pagar, um valor que eu já tinha estipulado. Eu tinha outro valor para os gastos de saídas, de comida, mas se aquele valor tivesse acabado, eu simplesmente negava os convites. Nós vamos sair gente, esse lugar eu não posso. Vamos pro mês que vem? Mês que vem eu estarei, porque esse mês eu gastei demais e acabou o meu dinheiro. Tô dando como exemplo para vocês, tá? Então é isso, minha gente. Eu não falava para as pessoas, não, eu tenho esse dinheiro aqui guardado que é meu, que eu me paguei, então eu posso tirar. Por quê? Senão as próprias pessoas dizem, gente, Nara, como é que você não tem dinheiro? E aquele dinheiro que tá guardado lá? Você disse que todo mês guarda para você. Como é que você não tem? Entendeu, minha gente? É questão de organização. Você tem, eu já comentei com vocês sobre isso, para quem assistiu os vídeos antigos. Você tem um valor que você se paga, mas você também tem um valor para os gastos supérfluos, os gastos do dia a dia, os lanches, as saídas. Se acaba esse valor, você não tem que mexer no de lá. Você simplesmente vai dizer não aos próximos convites que vêm, porque você não soube gerir aquele valor. Entende? Você tem que aprender a ter essa autorresponsabilidade. Então, é isso. Essa outra dica, né, que já entrou em outras dicas, mas fica aí esse combo de dicas aí no segundo aspecto. O terceiro ponto, a terceira dica é: tenha objetivos claros e trace pequenas metas. Tá? Por que isso? Porque se eu tenho objetivos claros, mesmo que eu fale para essas poucas pessoas, e se essas poucas pessoas, talvez que você confiava, vai te dizer alguma coisa, Nayara, mas sei lá, essa ideia de ficar postando um vídeo sobre finanças, não sei, né? Você está se expondo demais, é muito, sabe, para você, não é legal. Mas eu já tenho o meu objetivo claro. Né? Meu intuito é ajudar vocês. Obviamente, crescer no YouTube, todas as outras coisas vêm como um combo, mas me veio essa situação aqui como um propósito. Então, eu já tenho um objetivo claro. Então, eu não vou desistir com as coisas que vão vir de fora, tá?
E além disso, eu coloquei traçar pequenas metas, por quê? Porque muitas vezes a gente, por exemplo, eu tenho um objetivo, né? Eu tô falando de você aí que hoje em dia tá vendo esse vídeo e não tem dinheiro nenhum no bolso. Poxa, Naira, eu não tenho dinheiro, eu não gosto de economizar, eu não tenho essa disciplina para economizar, mas como eu já vi pessoas, graças a Deus, falando aqui nos meus vídeos, falaram, não era, a partir do mês que vem eu vou me policiar e eu vou começar a economizar. Eu vou começar a economizar 20% do meu salário. Eu consigo. Beleza. Então, isso já é um pequeno objetivo. Tracei meu objetivo. Pronto. Mês que vem eu vou economizar 20% do meu salário. Acabou. Tirou 20%, guardou. Comemora esse objetivo. Comemora, é massa. Pô, é R$200. De 200 em 200 você chega em 1.000. De 1.000 em 1.000 você vai chegar a 5.000, a 10.000 e aí vai. Então, traça esses pequenos objetivos. Comemore esses pequenos objetivos. E segue, minha gente. E segue, não fica olhando, ah, não, mas é muito pouco. Não, traçou o objetivo a curto prazo, né? Porque a longo prazo é importante também a gente traçar objetivos a longo prazo. Mas, de pouquinho em pouquinho, você vê aquele resultado e você, poxa, alcancei essa primeira meta, agora é a próxima. Alcancei essa segunda meta, agora é a próxima. Até com relação a essa questão de falar para as pessoas. Por exemplo, aqui no meu canal, como eu falei a vocês, que eu ainda não contei para as pessoas próximas. O que é que eu pensei? Eu fiz assim, não, eu vou esperar alcançar um determinado número de inscritos e quando eu alcançar esse determinado número de inscritos, aí sim eu pego e anuncio lá para as pessoas próximas, vou contar para as pessoas próximas. É uma coisa que eu coloquei para mim, é uma meta que eu coloquei para mim e que quando eu alcançar essa meta, esse segundo passo vai acontecer. Eu que gosto de falar, eu que sou uma pessoa que gosto muito de compartilhar com as pessoas, então, pronto, para mim, se eu conseguir alcançar essa meta, eu chego a esse segundo passo de falar para as pessoas. Então, essa é mais uma dica. A próxima dica, que eu já me perdi aqui na contagem, porque eu já tô dando uma em cima da outra, é não conte também os seus fracassos. Não é só você não contar os seus planos, é você também não ficar contando os seus fracassos. Por quê, gente? Tem uma frase que diz assim, as pessoas querem te ver bem, mas elas nunca querem te ver melhor do que elas. Perdão. Essa frase, ela se encaixa tanto nessa dica, quanto até em outra que eu dei lá, uma das primeiras que eu dei, né? De não contar seus planos. Por quê? Porque, geralmente, quando você conta seus fracassos, as pessoas, não agravando a todas, mas muita gente, ela tá, na verdade, por dentro, feliz pelo seu fracasso. Ela não tá triste com o seu fracasso, ela tá feliz com o seu fracasso. E ela vai usar o seu fracasso para fofocar com outras pessoas, para contar para outras pessoas, para dizer, olha, tá vendo, eu também não consegui, ela também não conseguiu, e ninguém consegue isso e tal. E tá até para validar o fracasso dela, contando o seu, meio que se alegrando com o seu fracasso. Então evite de contar o seu fracasso. Assim como você não vai contar seus planos, você também, quando não der certo, você não vai contar. Você, obviamente, como eu falei, escolhe uma das pessoas que você quer desabafar, que são pessoas da sua extrema confiança, e aí você conta. Fora isso, gente, deixa pra lá, segura pra vocês, não conta não, porque as pessoas muitas vezes não querem te ver bem, elas não querem o seu bem. Você pensa até que elas querem, mas no final das contas elas não querem. Então, vai com o Nanai, não conta não, fica na sua, segura. Eu falo por experiência própria, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito comunicativa, eu gosto muito de falar. E com a vida, com as situações que eu já passei, eu aprendi isso. Que o melhor é eu, trancar a boquinha, ficar calada, falar só com mamãe, falo com meu irmão, falo com um amigo ou outra de confiança e acabou. O resto ninguém precisa ficar sabendo de nada da sua vida. E por fim, né? Tô olhando aqui na minha pesca, como sempre, que vocês já me conhecem. Foque em você, minha gente, e nos seus objetivos. Quando a gente coloca esse tema de silêncio, de crescimento e tudo mais, o intuito é você focar em você. Você meio que silenciar as outras pessoas ao redor e você focar em você e nos seus objetivos. Então, por isso que eu citei em deixar um pouco as redes sociais, por isso que eu citei não falar tanto dos seus fracassos, dos seus planos, do entorno que está em você, você vai silenciar. E você vai focar em você. O silêncio é para você se escutar mais. Escutar suas intuições, escutar os seus sonhos, até de infância, gente. Muitas vezes a gente tem coisas que são da infância, que são coisas que a gente sempre sonhou, são coisas que a gente imaginou, e a gente hoje em dia desacredita na gente. Por que a gente desacredita? Porque a gente vê redes sociais, porque a gente tá se comparando sempre com o outro, com a colega que conseguiu, com a colega que tem mais,
a gente tá sempre assim, né? O mundo tá sempre barulhento na nossa volta. Então, por isso que esse tema é bem importante. Pensem nisso. Pensem no que vocês tinham de planos, de sonhos, de metas. Coloque no papel. Se você, né? Ah, Nayara, eu não consigo parar para lembrar. Pega um caderninho, uma agendinha. Eu mesmo tenho essa agendinha aqui, tá? Aqui tá a parte que tá sem nada, mas tem as partes aqui. Eu vou mostrar que tem minhas coisinhas, mas tem a minha parte de insights, que agora, principalmente que eu tô com o canal, eu gosto muito de anotar. Então, às vezes eu tenho uma ideia, eu tenho um insight e eu anoto, né? Esse insight vai me fazer crescer, vai me fazer avançar. Então, é isso que eu quero para vocês também, que vocês se permita, apesar de ser talvez clichê essa frase, mas se permita voltar a sonhar. Se permita acreditar em você. E se permita achar que você também é capaz. Não é só sua coleguinha que é capaz. Não é só seu vizinho que já tá ganhando o triplo que você é capaz. Você também é capaz. Você também pode. E é isso, minha gente. Mais uma vez, mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Faço de todo o coração pra vocês. Mais uma vez, peço que você deixe seu like, se inscreva, comente aqui pra mim se você tem alguma contribuição pra dar. E até a próxima. Um beijo. Tchau!